Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer barrado em pano de prato. Se você tem aí alguns panos de prato que você comprou e você acha eles tão simples, sem um crochê ou sem um barrado, é bem simples e fácil. Com qualquer pedaço de tecido você vai fazer um lindo barrado em pano de prato. Então o vídeo de hoje é sobre isso, como fazer barrado em panos de prato. Então vamos juntos comigo ao passo a passo? Então, pessoal, os barrados que eu vou usar nesses panos de prato são barrados simples, barrados de tecido em tricoline. Eu vou colocar somente os barrados. São 2 panos de prato, então o barrado eu vou colocar da mesma cor. Como esses panos de prato já têm um desenho colado ao tecido, então vou colocar o barrado combinando com a cor do desenho. Esses barrados de tecido deixei na largura de 8 centímetros. Ao pregar no pano de prato, ele vai ficar menor. Iniciei pregando pela parte inferior do desenho. O desenho ficou para cima e o barrado para baixo. Então eu dobrei meio centímetro do barrado e dobrei também a beirada e iniciei pregando bem por cima da bainha. Esse aqui eu vou pregar diferente. Estou pregando por cima. Então continuei dobrando meio centímetro do tecido, ajeitando bem o tecido do barrado. Como esse tecido do barrado tinha somente 8 centímetros, então eu preguei por cima. Ao cortar o tecido para pregar no pano de prato, já deixei sobrando 1 centímetro de cada lado. Depois você pode recortar no pregar. O que sobrar você corta. Então, continuei costurando. Sempre ajeitando bem o tecido por cima da bainha. Aqui no final você pode cortar o excesso de tecido e dobrar um pouco para dentro. Você dobra bem em cima da costura da lateral da toalha. Antes de chegar no final da costura, levantar o pé calcador, segurando firme essa dobra de tecido e dobrando mais meio centímetro desse lado também. E costurando por cima da bainha da lateral. Ao chegar aqui no final do retângulo, levantei o pé calcador da máquina, girei o pano de prato e continuei costurando, sempre dobrando meio centímetro ao costurar. É um barrado simples, mas ele faz toda a diferença em um pano de prato. Fica com um acabamento muito bonito. É um pano de prato simples, mas vai ficar com acabamento e uma decoração bonita em sua cozinha. Porque a estampa desse tecido é uma estampa muito bonita, o verde com vermelho combina muito bem. Ficou uma combinação perfeita com a cor do desenho. Aqui no final desse retângulo, levantei o pé calcador da máquina, ajeitei bem o tecido dobrado na lateral e costurei por cima, finalizando na parte inferior, levantando novamente o calcador da máquina e arrematando por cima. O mesmo procedimento que eu fiz nesse pano de prato, eu fiz no outro pano também. Esse pano de prato é o modelo mais simples e fácil de fazer. Então vamos para o próximo modelo. Finalizando esses 2 panos aqui, o próximo que eu vou fazer, eu vou pregar uma cianinha por cima do tecido. Fiz com tecido também em tricoline, mas o barrado eu deixei mais largo. Deixei com 10 centímetros de largura e no tecido também em tricoline. E a cianinha eu vou pregar por cima. Então iniciei pregando no pano de prato. Deixei uma sobra de tecido nas laterais. Dobrei o tecido meio centímetro e a lateral eu dobrei 1 centímetro. Ajeitei bem e coloquei por cima da bainha. Lembrando que esse pano de prato aqui não tem nenhum desenho, vai ser colado depois. O tecido que eu estou usando é um tricoline xadrez. Então, eu dobrei meio centímetro e vim pregando também por cima da bainha. Sempre ajeitando e pregando. Fiz uma costura bem fininha, sempre acompanhando com o pé calcador da máquina, para não deixar escapar e nem fazer muito larga também a costura. Ao chegar aqui no final do retângulo, dobrar o tecido novamente e acertar bem em cima da bainha. Ao chegar aqui no final, dobrei o tecido antes, levantei o pé calcador, girei o tecido do pano de prato e continuei costurando, sempre por cima na beirada da bainha, que eu dobrei novamente o tecido meio centímetro. Já costurei até o final do retângulo e vim dobrando o tecido e costurando por cima, ajeitando bem esse tecido para não escapar. Antes de pregar o tecido no pano de prato, você também pode passar a ferro,
para ficar mais fácil na hora de pregar no pano. Então, costurei até o final, dobrei novamente esse tecido que sobrou na lateral, ajeitando bem o retângulo, costurei por cima. Finalizei em cima da costura anterior. Após finalizar a costura nesse retângulo, então é só pregar a cianinha por cima. Eu vou iniciar pregando na parte superior do retângulo. Então, para fazer um acabamento bem feito na cianinha, eu dobrei essa ponta para dentro, ajeitando bem por baixo. Deixei uma sobra de 1 centímetro, 1,5 cm, acompanhando bem a curva da cianinha. E arrematei o início da costura e vim costurando. Coloquei ela bem por cima do tecido xadrez. Ficou bem na beirada do tecido, segurando bem firme a cianinha e o tecido da toalha. Sempre cuidando para não escapar a costura, costurando devagar, ajeitando a cianinha e costurando. Aqui no final dobrei novamente o restante da cianinha, encaixando bem com a curva dela e arrematei o final da costura, prendendo bem ela no tecido. Vejam, é um barrado simples, mas ficou bonito. Deu um lindo destaque ao pano de prato. Então, temos aqui 3 panos de prato com acabamento em barrado. 2 com barrado simples e 1 com barrado em cianinha. Finalizando a costura, esse é o resultado final. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até o próximo vídeo.